Mas eu profetizo, eu olhei para o Cacá, isso quer dizer que um dia ela vai ministrar, viu, Cacá? Ô glória, Jesus. Vai. Graça e paz. Eu mandei no grupo da família lá, falei assim, a pregadora hoje é bonita. Aí depois eu até brinquei com o Vitinho, eu falei, imagina se muda, né? O pessoal da família vai falar, o que aconteceu? Mas que ela é bonita, vamos orar. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai, pela palavra que o Senhor vai ministrar nos nossos corações através da vida da Thalita. Pai, a tua presença, que ela tenha realmente a direção do Senhor, o Senhor a encha com a presença do Senhor de tal forma que ela consiga trazer para a tua igreja aquilo que o Senhor tem ministrado já no coração dela, Pai amado. Encha com a tua presença, com o teu poder e prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz. Glória a Deus por estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor. Eu creio que foi o Senhor quem nos trouxe aqui, amém? Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. O Senhor já falou, né, através dos louvores, é bem aquilo. É incrível como tudo vai encaixando, né, como um quebra-cabeça. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor veio construindo ao longo dessas semanas no meu coração. No domingo, o Senhor falou grandemente também através da vida do Felipe. E, inclusive, um dos louvores que nós cantamos aqui no domingo foi aquele do Marcos Salles, né? Ninguém pode parar a igreja. E nós repetimos isso várias vezes. E o Senhor quer falar comigo e com você hoje sobre isso, amém? Então, eu quero ler com vocês o Salmo 34, do verso 15 ao 22. Salmo 34, do 15 ao 22. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva-os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te louvo, Senhor, por essa palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer sarar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer ministrar na igreja. Então, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio, quebra, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que impede que a Tua palavra, Senhor, chegue ao nosso coração, que toda barreira, Senhor, seja repreendida agora. Senhor, destampe os nossos ouvidos, Senhor, nos dê, Pai amado, discernimento, Senhor, para essa palavra a cada um de acordo com o Senhor tem enviado, Pai, porque eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa noite, para que a gente saia daqui diferente de como nós chegamos. E usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Pode se sentar. Então, como eu disse, né, que me chamou muita atenção no culto de domingo, o Senhor foi confirmando algumas coisas que Ele queria trazer hoje, e esse louvor do Marcos Salles, ele é muito forte, né? Se a gente prestar atenção na letra dele, e como eu falei, uma das frases é essa: ninguém pode parar a igreja, né? E quem é a igreja?
A igreja somos nós, né? A igreja não é o prédio, não, a igreja sou eu e você, porque o Senhor, Ele habita em nós. E o que o Senhor ministrou no meu coração é que quantas vezes, ao contrário dessa frase do louvor, né, que fala que ninguém pode parar a igreja, mas quantas vezes nós paramos? E paramos por medo, por ansiedade em relação ao futuro. O futuro que nós queremos, né? O futuro que a ansiedade, porque nós queremos que Deus haja do nosso jeito e no nosso tempo. Paramos por frustrações, né, em expectativas que nós mesmos criamos e depois queremos cobrar de Deus. Paramos porque passamos por aflições. E hoje, quanto que Deus já falou aqui, né, sobre aflições, que todos nós passamos por aflições. E aqui, nesse salmo que a gente leu, nós vemos Davi declarando quem é o Senhor, quem era o Senhor que ele servia, e é o mesmo Senhor que nós servimos. E Davi, mais uma vez, né, passando por perrengue, por aflição, por angústia, passando por dificuldades. E ali na aflição, especificamente diante do medo, Davi ele se lembra quem era Deus e que Deus era com ele, assim como ele relata aqui, né? E voltando um pouquinho nesse mesmo verso, nesse mesmo capítulo, no 34, no 5, ele fala: os que olham para ele estão radiantes de alegria. No 7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Aí, assim como Davi, que enfrentou tantas batalhas, porque essa aqui não foi a única, né? Aqui Davi, é a situação quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque. E então, assim, Davi passou por várias batalhas, né? E talvez eu e você, se a gente for parar para conversar um pouquinho, com certeza você, assim como eu, vai ter aflições, batalhas, guerras, medos que você está enfrentando, aflições. E assim como Davi, você vai poder me contar, né, o contexto que você está, e talvez ele não seja nem um pouco confortável, talvez, né, você esteja passando o seu pior momento. Mas, assim como Davi passou por muitas batalhas, nós vemos outros personagens também, outras pessoas, né, outros servos do Senhor na Bíblia que também passaram por aflições, por batalhas, literalmente, né, como Gideão, Paulo, Estevão, Moisés, José e tantos outros passaram por tantas aflições. E eles, outros, né, por perseguições, Paulo, Estevão, perseguições, traições. Mas o que nós vemos em comum com esses homens, e muito assim na fala de Davi, não só nesse salmo, é que mesmo diante de tantas dificuldades, eles nunca pararam, eles nunca deixaram de crer naquele que os chamou. Eles nunca desanimaram, nunca largaram a mão, né? Como dizem os crentes mais pentecostais, nunca largaram a mão do arado. Eles nunca deixaram de fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Eles tinham convicção do chamado, da obra, mas principalmente eles tinham convicção que eles eram testemunhas de Jesus. Eles precisavam levar adiante o evangelho da salvação, da paz. Então, as lutas, elas existiam, assim como nós passamos também por elas. Mas eles não paravam para olhar para elas, né? Eles simplesmente continuavam. E talvez
algumas se resolviam de alguma maneira, sumiam, ou desapareciam, outras seguiram eles durante todo o ministério, como Paulo, né, fala do espinho da carne, e nós não sabemos o que era, ou eles literalmente morreram por conta desse evangelho, que foi o caso de Estevão, né? Estevão, ele pregou até a morte, literalmente, porque ele morreu por estar pregando o evangelho. E isso, né, pode parecer romântico no sentido de bonito, nossa, mas se a gente parar para pensar o que foi que ele passou a ponto de morrer apedrejado, mas mesmo assim ele não negou Jesus, mesmo assim, até o seu último suspiro, ele continuou pregando, né, daquele evangelho que ele cria, daquele Jesus que ele amava e que ele sabia que queria alcançar todas as pessoas. E hoje Deus quer nos lembrar que Ele também é por nós, Ele é por mim, Ele é por você, e que Ele não perdeu o controle da nossa vida, que Ele não criou você só para sofrer, porque às vezes, talvez você pensa isso, né? Talvez você até mesmo já questionou o Senhor. Nossa, será que o Senhor me criou só para sofrer? E Ele te trouxe aqui nesta noite para te lembrar que não, que Ele te formou, Ele te criou com um propósito, que Ele tem muito amor por você, Ele é com você, amém? E a dificuldade, ela quer te paralisar, porque eu creio que assim como esses homens de Deus passaram por tantas aflições, por exemplo, José foi jogado no poço, vendido pelos seus próprios irmãos. Já pensou a sua família, né, a quem você ama, e você é traído por ele, né, por eles, aliás, porque não foi um irmão, foram todos os seus irmãos que tramaram algo contra ele. Então, eu não sei o que foi mais difícil para José, se foi a dor, de fato, do que ele estava passando, de ter sido vendido como escravo, ter sido jogado num poço, enfim, ter sido preso, ou a dor de saber que quem colocou ele ali foram os seus irmãos, porque José era humano, como eu e com você. Então, ele sofreu, eu acredito que ele sofreu por isso, de pensar, poxa, os meus próprios irmãos. Só que José, ele sabia, porque antes de tudo começar, o Senhor já tinha falado com ele, né? Deus tinha dado um sonho daquilo que ele tinha na vida de José. Então, eu creio que nos momentos de aflição, foi a isso que José se apegou, a promessa. Então, ele também sabia em quem ele cria, porque José não negou Jesus, né, Deus, o Evangelho, ele não deixou de fazer o bem, todas as oportunidades que ele teve, até mesmo preso, ele continuou pregando o Evangelho, ele continuou crendo na promessa, ele continuou sendo uma pessoa que conhecia o Evangelho, né, a verdade, não maltratava, não judiava, não mentia, não fazia coisas erradas. Ele não se apegou àquela dor, né? Ele sabia que tudo aquilo era muito maior, tinha um propósito muito maior. Então, quantas vezes a gente vê, né, algumas pessoas que param no caminho, né? Estão passando por aflições e não cabe a nós julgarmos o tamanho dessa dificuldade, porque cada um tem uma estrutura e o Senhor Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Mas eu creio que aquilo que Ele permite é porque Ele sabe que nós podemos suportar, porque Ele é comigo e com você. Amém? Mas a dificuldade, ela é comum para todos nós, para o justo e para o injusto. Como a palavra fala, o sol, ele nasce para o justo e para o injusto, né? A dificuldade é a mesma coisa, ninguém está guardado de passar por aflições desse mundo, porque no mundo jaz o maligno, ou seja, coisas difíceis podem acontecer com a gente que serve ao Senhor e pessoas que também não creem, assim como ao contrário, né? Que às vezes a gente vê
ímpio prosperando, e porque o sol nasce para todos. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, mas a dificuldade é fato que ela é muito difícil de passar. A dor, o sofrimento, as aflições desse mundo, elas são pesadas. E nós vemos que cada dia mais, como a Dai começou aqui o culto falando, né? A gente percebe isso no trânsito, no mercado, que você vai, qualquer lugar que a gente hoje em dia frequenta, nós percebemos como que a palavra fala, que o amor de muitos esfriaria. A gente percebe isso no ser humano. É um querendo tirar vantagem do outro, passar por cima, a questão de educação, né? Na escola, com as crianças, meu Deus, olha, assim, se para mim, né, eu estou com 38 anos, é difícil, porque eu lembro da minha infância que o mundo era outro, era muito diferente. Eu imagino para os meus pais, né, para os mais velhos, olhar para trás, mas a gente também sabe que tudo isso é o cumprimento da palavra. E só vai piorar. Então, o que o Senhor quer nos falar nessa noite é que, se a gente for olhar só para as nossas dificuldades, e são muitas, nós vamos ficar parados, paralisados, porque elas existem de fato. E o Senhor, Ele não ignora tudo isso. Ele não diminui a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele não está aquém de tudo que nós estamos passando. Mas Ele quer nos lembrar que estamos passando, mas ei, eu estou com você. Você vai passar. E a Dai também falou muito, a Mari, sobre nós viemos aqui para adorar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. E ontem, né, trazendo, assim, esboçando a palavra, o Senhor me fez lembrar de Ana. Porque Ana era uma mulher estéril e a palavra fala que o Senhor é quem fechou a madre dela. Né? Ela não tinha problemas, mas foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana. Mas todo ano, onde Ana ia, ela subia para adorar ao Senhor. E ali ela orava, ela chorava, ela ofertava, ela se entregava, se rendia aos pés do Senhor, independente do que ela estava vivendo. E ela entregava para Ele, né, os seus sonhos, mas também a sua adoração. Ana não deixou de servir ao Senhor, Ana não deixou de viver a sua vida, né, porque ela não tinha o sonho de ser mãe realizado, não, porque ela sabia que Deus era muito maior que aquilo. E semana passada eu ouvi 2 testemunhos e que falavam sobre, um especificamente sobre essa questão de gerar, e um outro, eu até compartilhei com algumas pessoas a ministração da Renata Valadão. Eu não a conhecia, ela é mãe da Ana Paula Valadão, do André, enfim. E ela não é uma pregadora, tanto é que ela subiu para ministrar num congresso que teve agora do Diante do Trono, e ela leu. Ela escreveu tudo aquilo que ela ia falar e ela foi lendo. Eu até mandei para minha mãe. E uma pessoa muito simples, mas eu vou mandar para a igreja e eu convido você a assistir, porque que mulher de fé. Ela passou e passa por muitas provas na área da saúde, muitas coisas. Desde que ela casou com 25 anos, ela descobriu diabetes, ela perdeu o bebê. Nossa, mas ela passou 37 dias internada, ela passou por muitas coisas. Mas em uma das situações que ela ficou internada, o Senhor Deus permitiu que ela visse um anjo no quarto dela. E o anjo ia falando para ela tudo o que ia acontecer e preparando. E ali ela começou a ter uma relação com o Senhor de mais intimidade, né? E ouvindo ali o testemunho dela, a forma como ela viveu tudo, né, todo o processo, e ainda vive. Porque hoje ela já tem, ela não falou quantos anos, mas ela não ouve de um ouvido muito bem, e ela é cega de um olho. Então, e assim, a hora que ela falou isso, eu até fui olhar para o vídeo, eu estava lavando louça, porque você não imagina.
Porque a forma como ela vai falando, o amor pelo Evangelho, por Jesus, né? Foi lindo. E agora o marido dela, o pastor Márcio Valadão, que também é muito conhecido, trabalhou por muitos anos, né? E uma coisa que na fala dela me chamou a atenção, que por todos os processos que ela passou, e um deles essa internação de 37 dias, ela falou que o marido dela nunca parou o ministério dele, né? Não que não seria bom ou, enfim, seria também aceitável que ele fizesse isso para cuidar da sua esposa. Mas ela falou, ele nunca parou, ele continuou. Minha irmã ficava comigo no hospital, minha mãe me ajudava com os meus filhos que eram pequenos. Mas ela falou, por quê? Porque era isso que o diabo queria paralisar o ministério que Deus tinha na vida dele. E ele nunca parou. Ele viajava, voltava. E eu achei isso muito interessante, porque, lógico, tudo na nossa vida é permissão de Deus. Mas o diabo, ele também quer usar das situações para nos paralisar. E talvez ali, se o marido dela tivesse olhado somente para aquela situação, né, e tivesse falado assim, olha, eu vou dar um tempo aqui, seria até genuíno, porque é a esposa dele. Mas ele sabia que pregar o Evangelho estava acima disso, continuar, não olhar para trás, largar a mão do arado, né, continuar a obra que o Senhor tinha chamado ele, era muito mais importante. E ele nunca parou. Agora ele se aposentou, né, e aí ela até fala que eles estão agora mais de idade, então os filhos contrataram uma cuidadora para cuidar dos dois. E ela falou, como isso foi difícil para mim aceitar. Ela falou, mas agora está sendo bênção. Então, o que me chamou, entre muitas coisas também, a atenção nesse testemunho dela, é que ela entendeu os processos de Deus na vida dela. Ela entendeu as estações que ela passou, cada uma. E ela não murmurou, e ela não brigou com Deus, ela não negou o Senhor, muito pelo contrário. Ali foi onde ela foi forjada. E ela, né, ela não saiu porque ela não foi curada. E ela falou que por muito tempo ela orava por cura. Mas chegou um momento que o Senhor ministrou algo no coração dela. E ela falou para o marido, nós não vamos mais orar pedindo para o Senhor me curar. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Então, você tem que chegar num nível de maturidade espiritual, de intimidade com o Senhor para fazer isso. Você tem que ter muita certeza de quem Ele é, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Eu entendo que Ele é soberano, que Ele é Deus, que Ele é Deus na minha vida, e que se Ele quiser me curar, Ele vai me curar, e que se Ele não quiser, Ele não vai. Amém. Louvado seja o Senhor. E outro testemunho também, eu até compartilhei com a Mi, e foi da Rebeca Nemer, não sei se vocês a conhecem, ela é esposa do Baruch, né, um cantor muito famoso. E a Rebeca e o Baruch são casados há 20 anos, casaram novinhos também. E ela casou, normal, não tinham nada. Depois de 5 anos de casado, quiseram ter filhos, engravidar, e começaram nesse processo. E ela não engravidava, não engravidava, não engravidava, procurou médico, ele, exame, nada. E ela contou isso, ela abriu isso na pandemia. Eles fizeram um vídeo contando, porque até então ninguém sabia, né? E ela até conta que eles foram muito machucados, até mesmo às vezes por pessoas de perto, porque questionavam, porque que eles não tinham filhos, um achava que é porque eles não queriam, outros achavam que estavam em pecado, enfim, N situações, mas eles nunca pararam por causa disso, né? O Baruch, as canções dele assim são orações, e ele também já ajudou muita gente, né, da parte do louvor, a se tornar conhecida, a levar o Evangelho através dos louvores. E ela também tem um ministério com Libras, que é muito bonito. Há muitos anos atrás ela começou.
E, enfim, e ela, assim, contando esse testemunho, ela chorou muito. E na época eu tinha o bem pequenininho. E aí é aquilo, quando você, no meu caso, eu era mãe, então você consegue se colocar no lugar da pessoa, porque eu me imaginei no lugar dela. Porque para mim, eu e o Cauê falamos, vamos tentar ter filhos? Vamos. Deu 3 meses, eu estava grávida. Mas eu comecei a pensar, poxa, e se não tivesse sido? Porque a gente tem a vã ideia de que somos nós que decidimos. Agora eu vou parar de tomar remédio e vou engravidar. Mas não é assim que funciona. Porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Então, é Ele, assim como na vida de Ana, né? Quando ela, em mais um ano, como em todos os outros, ela sobe para adorar o Senhor, e ali o profeta Eli a vê e libera uma palavra, uma profecia sobre a vida dela, né? Que o Senhor conceda o desejo do seu coração. E naquele mesmo ano, Ana engravida. E o Senhor, a palavra fala que Deus abriu a madre de Ana, né? Ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos. Então, a Rebeca e o Baruque, eles nunca pararam. E um dos últimos podcasts que ela participou, ela falou uma coisa muito legal, que ele é a pessoa mais parecida com Cristo que ela já conheceu na vida. E eu achei isso tão lindo. E eu acredito que ela não falou isso porque ele é marido dela, mas porque, de fato, ele deve viver a palavra. Né? E por todos esses anos eles oraram, eles fizeram fertilização, e ela não chegava nem a engravidar, porque tem mulher que engravida, perde, ela nem chegava a engravidar, eles não tinham um diagnóstico. Então, imagina, né? Orar pelo quê? Senhor, me cura, mas eu não tenho nada. Imagina a cabeça deles. Mas eles nunca pararam, né? O ministério deles é enorme, eles fazem a diferença aí, pelo mundo, não só pelo Brasil. E esse ano, há umas 2 semanas atrás, eles comemoraram 20 anos juntos e resolveram renovar os votos. E aí quem segue eles viu. E ela, na hora que vai fazer, né, que vai falar para ele, ela fala que eles decidiram esperançar de novo. E ela engravidou, né? Ela está grávida de 3 meses, é um menino. E quando eu vi, eu me alegrei, porque até compartilhei com a Dai e com a Michele, que depois que eu ouvi o testemunho dela, algumas vezes eu estava ali no meu dia a dia, o Senhor me fazia lembrar dessa mulher e orar por ela. E eu falava, Senhor, assim como o Senhor me concedeu filhos, conceda a ela. Ela já tem 40 anos, mas, gente, o que é a idade para o Deus que a gente serve? E eu fiquei imaginando a alegria do coração deles, né? Uma explosão, porque 20 anos de casado, agora, né, vão ter o primeiro bebê, como ela colocou ali. Então, a nossa boca se encheu de riso. Olha isso, então, depois de 20 anos, eu não sei quantos anos Ana também esperou para gerar, mas assim como a Rebeca, assim como a Renata, assim como Ana, como José, como Davi, talvez você esteja querendo parar ou fez uma breve pausa, está triste, questionando o Senhor, mas o Senhor quer te falar nessa noite. Descansa o seu coração, eu estou no controle de todas as coisas. O tempo é meu, o trabalhar é meu, você está sendo forjado. Creia nisso. Deus quer que você continue, independente da sua realidade. Assim como a Rebeca continuou a sua vida, o seu ministério, né? Ela não ficou ali parada na dor de não poder gerar, de querer um filho. Aquilo com certeza feriu o seu coração, mas ela não deixou isso ser maior que o Deus que ela serve. Porque é essa a diferença. A palavra fala que aonde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Então, talvez o meu e o seu coração está numa dor, numa frustração, num medo, e isso está te paralisando. E aí,
paralisado, você deixa de viver outras coisas que o Senhor tem para a sua vida, que são muito maiores, muitas vezes, daquilo que você está pedindo. Porque a gente acha que quando recebermos aquilo que a gente quer, vamos ser felizes, vamos ser completos, mas a plenitude está nas coisas do alto, né? Só as coisas do alto é que podem trazer para a gente aquela sensação mesmo de estou completo. É só a presença de Deus que faz isso comigo e com você. Então, não pare. Continue crendo, continue orando, continue pedindo ao Senhor aquilo que você deseja, aquilo que você anseia. Continue orando pela promessa que o Senhor te deu. Se Ele te deu uma promessa, continue crendo, continue orando. O tempo vai chegar e o tempo é perfeito. Talvez, se nós olhássemos aqui, ou talvez muitos podem até olhar para essa Rebeca e falar, nossa, mas mãe agora com 40 anos... Mas só o Senhor sabe. Talvez agora é o momento perfeito para ela e para o Baruque serem pais. É agora que eles estão prontos. Eu não sei. O Senhor é que conhece. E Ele, assim como Ele conhece a Rebeca, conhecia a Ana, Ele conhece a mim, a você. E Ele sabe a hora certa de nos entregar aquilo que a gente tem pedido ao Senhor. Ele está acima de tudo isso que você está passando. O amor dele por nós está acima de tudo. Afinal, Jesus morreu na cruz por nós. E, de fato, o que Jesus está interessado, e pelo que ele morreu na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu para que o Evangelho se tornasse conhecido, para que a salvação chegasse, amém? Nas nossas vidas e para as pessoas desse mundo que clamam por uma resposta. Jesus, ele não morreu para nos dar boas coisas, casa, carro. Jesus não morreu para realizar os nossos sonhos. É forte isso, mas é verdade. Se você achava que Jesus morreu para te dar uma vida perfeita aqui na terra, para dar tudo o que você quer, hoje você vai descobrir que não. Jesus morreu para que você tivesse direito à vida eterna. E isso é muito maior do que qualquer coisa deste mundo. Qualquer coisa. Até mesmo ser o homem mais rico do mundo. Legal, isso é passageiro. A vida eterna não. Ela é eterna. E foi por isso que Jesus morreu. E é com isso que ele tem um compromisso. Porque ele pode realizar sonhos, com certeza, ele é Deus. Mas isso é tão pequeno para ele, irmãos, tão pequeno. No estalar de dedos, a minha e a sua vida pode mudar. O Senhor pode curar, como a Dai falou. O Senhor pode, enfim, mudar a situação que você saiu, deixou lá na sua casa e você voltar e ela está completamente diferente. Ele é Deus. Então, nesta noite, um convite do Senhor é: pare de murmurar, de reclamar, pare de reivindicar coisas dessa terra que você acha que Deus tem que te dar. Porque às vezes a gente fica brigando com Deus, né? Fica brigando, reivindicando. Senhor, você me falou que vai dar. Senhor, irmão, descansa. Deus não dorme, Deus não perdeu memória. Ele sabe o que Ele te falou. Essa semana eu também pude participar de um velório. O pai de uma amiga minha faleceu e foi tudo muito rápido. E uma das coisas ali que ela falou, ela, a irmã e a mãe vão na igreja desde que elas são pequenas. E o pai nunca quis ir para a igreja. O pai bebia, dava muito trabalho. A mãe se separou do pai, nunca de papel, só de corpo, né? Mas ela ali no velório, ela falou que ela se lembrou de quando ela era pequena e ir na igreja, daquela palavra que fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ela falou que por vezes ela reivindicava isso para Deus, falava: Senhor, o Senhor me prometeu, Senhor, o Senhor me prometeu, Senhor, o Senhor me prometeu. E ela falou: nossa, eu ficava triste porque eu via algumas famílias na igreja e meu pai não ia junto. Depois meus pais se separaram. Ela falou: mas depois de um tempo eu decidi descansar.
né? Descansei, eu sabia que Deus, Ele ia fazer. E agora o pai dela, né, faleceu de domingo para segunda, e ela teve um tempinho com o pai, né, uns dias antes dele piorar e falecer, e ela falou que todo dia ela falava, e aí, você já conversou com Deus? E ele falava, não quero, bem bravo. E todo dia, e aí, você já se acertou com Deus? Não quero. Pai, você tem que aceitar Jesus. Eu não quero. Muito seco, bravo. E ela até comentou que tinha um outro senhor internado junto com o pai, que a filha também era evangélica. Ela falou, me ajuda. E disse que a mulher todo dia na orelha do pai dela. E ele estava no interior, e aí ela ficou uns dias com ele, voltou para casa, e depois ela voltou novamente para visitá-lo. E aí, nesse dia que ela voltou, ele já não estava nos seus melhores dias. E ela falou que na hora, ela se lembrou, Deus e a minha promessa. Meu pai precisa ser salvo, Jesus. E ali ela falou que começou a orar e falar com o Senhor. Senhor, o Senhor prometeu que meu pai ia ser salvo. E ali ela orou com ele e ela foi claramente, né, clara com ele. Pai, você sabe que se você morrer, só existem 2 lugares. E para onde você quer ir? E ali ela ministrou na vida dele e ele aceitou Jesus. Isso foi no sábado, ela veio embora e no domingo de madrugada ele faleceu. E ela falou, eu tenho certeza, né? Porque, embora ele não confessou com a boca, porque ele estava já com bastante medicações, ela falou, mas ele apertou a minha mão, eu sei que ele aceitou Jesus. Olha o semblante dele, ela falou, no caixão, ele está muito tranquilo, eu sei que Jesus cumpriu a promessa que ele me prometeu. Então eu fiquei pensando, quanto tempo passou até que essa promessa fosse, né, realizada? E se ela tivesse paralisado a vida dela, esperando o cumprimento dessa promessa? Ela não teria vivido bons dias com o pai, porque o pai aceitou Jesus e foi com o Senhor. Mas a alegria no coração dela, embora ela estava ali velando o pai, mas a alegria de saber que ele morreu com Jesus era muito maior. Ela falou, Thalita, eu estou em paz, porque o mais importante se cumpriu. A promessa do Senhor se cumpriu. Então, irmão, o Senhor vai cumprir. A palavra dele não vai voltar. Não vai. Ele não muda de ideia. Ele não desiste. Ele não se esquece do que ele nos prometeu. Ele vai cumprir. Mas é que ele tem o tempo certo. Esperar é difícil? É. Mas ele vai nos ajudar. Peça a ele. Somente pare, né, de reclamar e comece a andar. Pergunte, ao invés de você reivindicar aquilo que ele te prometeu, comece a perguntar para ele o que ele quer que você faça. Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse tempo? Enquanto, Senhor, eu vou deixar aqui a minha promessa. Eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir. Mas enquanto isso, me ajuda, me sustenta, me dá forças, porque tem dia que a gente não tem. Tem dia que a gente está triste, desanimado. Tem dias que a gente fica, Senhor, eu queria tanto estar já vivendo essa promessa, mas não estamos. E aí? E aí, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Esse fardo está pesado. Tua palavra diz que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Me ajuda, me ajuda. E Ele vai nos ajudar, irmãos. Ele vai nos ajudar. Deus, Ele é soberano. E Ele pode mudar a nossa vida, mas, independente disso, Ele deseja se relacionar com a gente. Ele deseja que nós o conhecemos, que ele se deseja se tornar conhecido por nós. E não só daquilo que nós lemos aqui, nossa, olha Davi, que bonito, né? Davi declarando que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra. Davi estava declarando isso e eu creio que ele viveu isso. Mas o Senhor também quer que eu e você possamos declarar isso, porque de fato estamos vivendo. Entende? Porque é diferente a gente falar uma coisa, né, que nós estamos lendo, testemunho de alguém, e outra coisa é quando a gente passa e a gente pode falar. É diferente. E são experiências com o Senhor,
o que ela vai produzir em nós, ninguém vai roubar. Entende? E é isso que o Senhor deseja, que todas essas aflições que estamos passando nos leve para mais perto dEle, nos faça conhecê-lo mais como Pai, como amigo, como Senhor, né, como ajudador. É sobre isso, porque é tudo sobre Ele, é nada aqui nesse mundo é sobre nós. Creia, né, em Jesus, olhe para Ele, não pare, creia na palavra. Que as aflições são muitas, mas que o Senhor nos livra de todas. Então, que hoje você possa sair daqui, grave essa palavra no seu coração, grave esse versículo no seu coração, que é o Salmo 34, 19. O justo passa por muitas adversidades. Davi não fala uma, duas, ele fala por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele livra de todas. Então, passamos por muitas, somos livres de todas. Não é de uma ou outra. Amém? Creia, grave essa palavra no seu coração. Não desanime, não pare, não retroceda. Não brigue com Jesus. Né? O inimigo quer te paralisar. Ele quer sim usar das aflições, das angústias, dos medos, para nos paralisar. Mas quando a gente vai para o Senhor, a Dai postou esses dias, né? Não tem como, essa graça, essa presença é tão abundante que ela transborda, e ela é maior que o sofrimento, que a dor, que o luto, que o medo, que a depressão, que a ansiedade, é muito maior, né? Quando a gente está na presença dele, não tem como essas coisas dominarem a nossa alma, irmãos. Então, um convite do Senhor, não pare, não deixa nada te paralisar. Vai, continua, o teu alvo é Cristo, olha para Ele, olha para a palavra e continua, porque Ele vai te livrar de todas essas aflições e você vai poder testemunhar, amém? Testemunhar que o Senhor te livrou, testemunhar que o Senhor usou, né, dessa aflição para te sustentar, para você conhecer Ele de mais perto. Enfim, o Senhor, Ele sabe o que Ele está forjando em você, o que Ele está forjando em mim. E, de novo, talvez a sua aflição, talvez não, com certeza é diferente da minha, e não tem como a gente mensurar, mas o Senhor, Ele é poderoso, Ele é um Deus individual, que me livra, que te livra, que abre um escape para mim, abre um escape para você. Ele é um Deus pessoal, amém? Que essa palavra possa te encorajar nessa noite a continuar falando do Senhor para aqueles que estão ao seu redor, né? Porque se a gente for, né, que a gente não seja aquelas pessoas que às vezes falam, e aí, tudo bem? Não, isso e aquilo, não. Está sim, está tudo bem, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor me livra das minhas aflições. Amém? Te convido a ficar em pé, nós vamos orar agora. E que você ore, né, pedindo ao Senhor que Ele te ajude, que Ele te levante, que você volte a andar nessa noite, né? Assim como aquele paralítico, e Jesus virou para ele, toma a sua maca e anda. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você, porque muitas vezes é nesse processo, é na caminhada, que quando você vê, o milagre chegou. Quando você perceber, você nem está mais vivendo aquela estação, o Senhor já mudou. Então, só continua. Toma sua maca e anda. Vai mancando, mas o Senhor vai te ajudar, vai te carregar, vai sarar, vai curar, vai tirar dor. Chorando como Ana, mas vai. Continua adorando, continua crendo, pedindo. Não, o Senhor, Ele deseja isso, né? Que a gente ore, que a gente peça, mas Ele só não quer que a gente pare. Amém?
Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por esta palavra. Eu te louvo, Jesus, porque eu creio que nela, Senhor, a cura, na tua palavra, Senhor, a transformação, Jesus. Eu creio que o Senhor enviou ela, Pai, para tratar com o meu coração, com o coração dos meus irmãos, de todos aqueles que estão ouvindo ela. Senhor, e o meu desejo, a minha oração é que onde essa palavra chegar, Senhor, ela possa encorajar, ela possa, Senhor, levantar, Pai amado, aqueles que estão caídos, aqueles que estão paralisados, ó Deus, por tantas aflições, mas que nesta noite, Senhor, a tua palavra possa fortalecer, possa ser como uma vitamina mesmo do céu, Jesus, que faça os meus irmãos se levantarem, continuarem, olhando para o Senhor, olhando, Pai, somente para Ti, porque o Senhor é maior que todas essas aflições que nós temos vivido. O Senhor é Deus, o Senhor nos ama, o Senhor deseja, Pai, que a gente Te conheça de perto. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, sustenta, Senhor, cada um aqui que chegou triste, abatido, desanimado. Senhor, alegra o coração, Jesus, a Tua palavra diz que o coração alegra, formoseia o rosto, que todos possam ver, Senhor, a alegria nos nossos rostos, porque o Senhor vive em nós, e independente daquilo que estamos passando, Senhor, nos ajuda, Pai, a levar o Teu Evangelho, a ser testemunha do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, naquela cruz, se entregando, se rendendo a nós, Pai. Então, em nome de Jesus, toma mesmo, Senhor, a Tua igreja, cada um, Senhor, nas Tuas mãos, sustenta, Senhor, em nome de Jesus, aviva em nós a Tua obra, Senhor, que cada um aqui deseje, Senhor, fazer parte do Teu ministério, do Teu reino, ser aquele, Senhor, que leva o Evangelho da paz, aquele que fala, Senhor, da vida eterna, porque a vida eterna, ela é real, Jesus. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, foi por isso. E o Senhor deseja, Pai, que a gente tenha, Senhor amado, essa vida com o Senhor, não só de ler, Senhor, a palavra, mas o Senhor quer que a gente tenha testemunhos, o Senhor quer que a gente viva, Deus, experiências com o Senhor, que a gente pregue com propriedade daquilo que nós estamos vivendo. Senhor, aviva em nós a Tua palavra, leva-nos para mais perto de Ti, Senhor, atrai o nosso coração, Espírito Santo, aquele que está dormindo, Senhor, como nós cantamos aqui nesta noite, não durma, desperte, desperte, porque o Senhor conta com a gente, há muito ainda o que fazer. Desperta a Tua igreja, Senhor, tira, Jesus, aquilo que nos engana, aquilo que tampa os nossos olhos, Senhor, que impede que a gente enxergue o Evangelho, Senhor, como ele é de fato. Senhor, que as pessoas não olhem o Senhor como um amuleto, que elas só procuram quando elas precisam. Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. O Senhor é muito mais que isso, Jesus. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos amou com amor eterno, Deus. Oh, Jesus, aviva o nosso coração, desperta os que dormem, Senhor, nesta noite, porque eu creio que o Senhor deu dons, talentos, o Senhor chamou cada um aqui, Deus, para uma grande obra, e o Senhor conta conosco, Pai. O Teu Evangelho precisa ser levado, Senhor, aos hospitais, aos cemitérios, aos presídios, Senhor, à rua, aos nossos vizinhos, ó Deus. Não há mais tempo a perder, Jesus. Não há mais tempo, Pai, para sermos egoístas e pensarmos só em nós. Desperta a Tua igreja, Senhor, nesta noite. Tudo aquilo que nos paralisa, que em nome de Jesus todos os grilhões e cadeias sejam quebrados. Todos os sofismas, todas as mentiras, Senhor, que o diabo tem colocado nas mentes, que em nome de Jesus seja repreendida agora. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, nós declaramos o Teu reino, nós declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas, ó Pai. Vem, Senhor,
Aviva-nos nesta noite, Senhor, para que a gente volte a caminhar, para que a gente volte a andar, Senhor, na palavra que o Senhor nos deu, na promessa que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, nesta noite, te agradeço. Aleluia. Vou chamar a equipe de